Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo em nosso canal e de antemão eu já gostaria de te convidar e deixar aquele pedido carinhoso para você que está aqui e ainda não é inscrito em nosso canal. Clique aqui no botãozinho abaixo, inscrever-se. É de suma importância que você realize esta ação, pois o YouTube ele entende que o nosso conteúdo ele é relevante. E você se inscrevendo em nosso canal, o YouTube ele vai começar a indicar os nossos vídeos, as nossas pregações para mais pessoas. E assim, mais vidas são abençoadas, mais almas poderão ser edificadas através da palavra do Senhor. Então é de suma importância que você se inscreva em nosso canal. Verifica aí se você já está inscrito em nosso canal. Se ainda não, inscreva-se em nosso canal, também ative o sininho das notificações para que todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você será avisado e assim ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Deixa seu comentário, deixa também um like e compartilha com um amigo, com um parente, com um familiar e ajude a propagar a palavra de Deus através dessa mídia social, deste canal, e crendo que vidas serão alcançadas através do poder da palavra. Neste vídeo estarei ministrando uma reflexão aos nossos corações e eu já gostaria de tematizá-la com o seguinte tema: da cisterna ao trono. Eu vou repetir: da cisterna ao trono. Para tanto, eu gostaria de deixar um verso como base, um verso da Bíblia Sagrada, que está lá em Gênesis 37 e o verso 3. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e deu-lhe uma túnica de várias cores. Glória a Deus. O texto a qual fizemos menção, ele vai nos relatar acerca de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Quem nunca ouviu falar do menino José, o sonhador? Essa história é uma história muito conhecida e que traz a nós ensinamentos ricos para a nossa vida e edificação espiritual. José, ele era um menino sonhador, pois Deus deu a ele alguns sonhos. Então ele conta para seus irmãos, fato este que causa ira e inveja ao coração de seus irmãos. E como lemos aqui este verso, o seu pai o amava mais do que os seus outros irmãos. Fato este é que ele deu uma túnica muito bela de várias cores. Então despertou ainda mais a ira de seus irmãos, a ponto de tentar matá-lo, a ponto de matar o sonhador. Só que um dos seus irmãos os convence para não o matar, apenas jogá-lo numa cisterna, tirar-lhe a túnica, manchá-la de sangue, então falar que algum animal bravo o devorou. Então, assim o fizeram. José, agora, ele é vendido como escravo. José, ele passa por alguns processos. Ele vai para a casa de Potifar, é tentado pela mulher de Potifar, é preso injustamente e sabemos bem que José, ele chega ao cargo de governador. Mediante a essa história
que rapidamente eu contei para vocês, extraímos algumas lições que eu gostaria de compartilhar através deste vídeo de hoje. Entendemos que José, ele ganhou uma túnica de seu pai, túnica esta belíssima, de várias cores, fato este que despertou a ira dos seus irmãos, a ponto de não conseguir mais falar com José. E nós vamos ver, ao decorrer da história, que os irmãos de José conseguiram roubar-lhe a túnica, mas não conseguiram roubar os sonhos que Deus havia planejado para a vida daquele menino. Glória a Deus. E a primeira lição que eu extraio dessa passagem é exatamente essa: roubaram a túnica, mas não roubaram as promessas. E já deixa eu liberar algo do céu para a tua vida através desse vídeo. Deixem que levem a túnica, deixem que levem o microfone, deixem que levem a cadeira, deixem que levem, pois eles pensam que aquilo que Deus tem contigo está na túnica. Mas deixa eu te falar algo da parte dos céus para a tua vida essa noite. Aquilo que Deus tem para a tua vida não está na túnica, está em você. Deixem que levem a túnica, pois eles vão conseguir roubar a túnica, mas não vão conseguir roubar os teus sonhos. Eles não vão conseguir roubar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Oh glória! E o texto, ele vai prosseguir nos relatando que José, ele é vendido como escravo, agora está na casa de Potifar, passa por algumas tentações, ele passa por alguns processos, é preso até ele chegar ao cargo de governador. Começamos a história falando de um menino que tivera 2 sonhos. E agora nós vemos ao decorrer da história um menino que passou por um processo até alcançar o cargo de governador. Foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, passou por tentações, foi preso até chegar ao cargo de governador. Oh glória! E aqui eu aprendo algo muito interessante. O que, irmão Paulo? Entre a promessa e a realização da promessa há algo chamado processo. Eu vou repetir. Entre a promessa e a realização da promessa há algo chamado processo. Processo esse que todos nós temos que passar, pois é no processo que Deus te molda, é no processo que Deus, ele te capacita, é no processo que Deus, ele te fortalece, é no processo que Deus, ele te amadurece. Processo é necessário para o alcance da promessa. José, ele teve os sonhos, promessa, mas até a realização da promessa, ele teve que passar por um processo. Só que aqui nós aprendemos que, mediante ao processo, José não desistiu. Ele se manteve firme em meio
ao processo e alcançou a promessa. Ei, meu amado, ei, minha amada, entre a promessa que Deus lhe fez e a realização dessa promessa, há algo chamado processo. Processo esse que é necessário você passar, pois no meio do processo, Deus está te amadurecendo. No meio do processo, Deus está te capacitando. No meio do processo, Deus está te moldando para a realização da promessa. Então, fique firme. Talvez hoje você está em um ambiente totalmente contrário daquilo que Deus te prometeu, mas os céus me trouxe aqui através desse vídeo para lhe dizer: é o processo necessário para o cumprimento daquilo que eu te prometi. Glória a Deus. Não desista em meio ao processo. Todos os personagens da Bíblia Sagrada que não desistiram em meio ao processo alcançaram a promessa. José é um deles. Houve a promessa, houve o processo. Ele ficou firme em meio ao processo e alcançou a promessa. Abraão, em Gênesis 15, Deus lhe faz uma promessa, que ele teria um filho. E interessante é que nós vamos ver que ele confiou em meio ao processo, pois o texto vai dizer que ele confiou naquilo que o Senhor havia lhe prometido. A promessa ainda não tinha se cumprido, mas ele confiou em meio ao processo e alcançou a promessa. Ele confiou em meio ao deserto e alcançou aquilo que Deus outrora havia lhe prometido. Então, a segunda lição que eu aprendo neste texto é: confie em meio ao processo e alcance a promessa. Glória a Deus. E o texto ele vai prosseguir dizendo que José, ele passou pelo processo e agora ele chega ao cargo de governador. Oh, glória! E aqui eu entendo algo. Antes de José não houve governador. Depois de José, se nós formos buscar, também não houve. Deus cumpriu aquilo que outrora havia lhe prometido e criou um cargo para o cumprimento da promessa. E o que eu entendo com isso, irmão Paulo? Que se for preciso, para Deus cumprir aquilo que ele lhe prometeu, ele vai criar o cargo. Se for preciso para cumprir aquilo que ele te prometeu, ele cria situação. Se for preciso para cumprir aquilo que ele te prometeu, ele cria, pois ele é o Deus Criador e ele tudo pode e ele tudo faz. Nós vemos um menino que começou a sua história sonhando e indo parar numa cisterna, sendo vendido como escravo, sendo levado para a casa de Potifar, sofrendo algumas tentações, preso, mas alcançou aquilo que Deus havia lhe prometido, da cisterna ao trono. Da promessa, passou pelo processo e alcançou a realização daquilo que Deus havia lhe prometido.
metido. Recapitulando para terminarmos a nossa reflexão de hoje. Tentaram roubar a túnica de José, pensando que aquilo que Deus tinha com José estava na túnica. Levaram a túnica, só não levaram as promessas. Deixem que levem a túnica. Deixem que levem, pois a túnica é apenas algo material. Aquilo que Deus tem para você está sobre a sua vida. Podem levar a túnica, só não levarão os sonhos. Podem levar a túnica, só não levarão as promessas. Podem levar a túnica, só não conseguirão impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. José, ele suportou o processo e alcançou a promessa. Suporte o processo e alcance a promessa. José, ele foi levado a um cargo que era inexistente, mas para o cumprimento daquilo que Deus havia lhe prometido, Deus criou, pois ele é o Deus que cria. Se for necessário para cumprir aquilo que ele te prometeu, ele cria. Fica tranquilo, apenas confie e seja persistente em meio ao processo, pois quem suporta o processo alcança a promessa. Que você fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você chegou até aqui, ao final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com mais um. Seja bênção na vida de alguém através deste canal e deste vídeo. Clique em compartilhar, vai estar um botãozinho aí, compartilhar. Clique nele, mande para 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, poste aí no seu Instagram, no seu feed de notícias, e o nome do Senhor Jesus Cristo, ele será glorificado. Que Deus te abençoe, um forte abraço, que você fique com essa palavra, da cisterna ao trono. Que Deus te abençoe ricamente, um forte abraço e até o próximo vídeo.